E aí pessoal, beleza? Vinícius Pascontano aqui do Pascoal Dev. No vídeo de hoje eu vou falar 6 dicas que eu falei pro meu irmão para ele conseguir destacar mais no primeiro emprego dele como programador, como uma pessoa programador júnior. Então se você também tá nessa e você quer saber quais dicas que eu falei pro meu irmão, assiste o vídeo até o final. E bom, se você me acompanha no Instagram ou aqui há um tempo, você sabe que o meu irmão migrou de área. Ele era advogado e virou programador front-end. Se tu ainda não acompanhou a série do zero ao primeiro emprego na programação, tu tá maluco. Tá maluco, doidão? Então no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou passar 6 dicas que eu passei pra ele, que ajudaram ele a se destacar no primeiro emprego, e ele já conseguiu uma promoção, como a gente viu no vídeo, nesse vídeo aqui. E prepara, porque a última dica eu acho que é a mais importante, é a que eu falo e a que eu mais bato na tecla pra vocês. Então a primeira dica, eu acho que vocês já fazem ideia do que eu vou falar, eu sempre falo isso. Pessoal, façam perguntas. Não existe pergunta boba, pode perguntar à vontade. E se você quer aprender qualquer coisa, não tem jeito, você tem que perguntar, você tem que descobrir as coisas. E no começo, por incrível que possa parecer que a pergunta que você está fazendo é muito boba ou que você deveria saber, você não deveria saber, é normal. A pessoa que te contratou, os seus pares, eles já sabem, porque eles também passaram pela mesma experiência que você, eles também foram júnior um dia. E eles sabem que é muito difícil no começo. Então, qualquer dúvida que você tiver, pergunta, porque senão vai virar uma bola de neve e depois mais pra frente você vai ter um débito que você vai ter que resolver e vai ser bem mais difícil. Então, a empresa, os sêniores ou quem tá trabalhando com você, já espera que você tenha essa curva de aprendizado. E na curva de aprendizado, o que espera é que você pergunte e demonstre interesse em aprender. E a gente que vai trabalhar com vocês, a gente já sabe que vocês precisam aprender. Inclusive, no meu primeiro emprego aqui na Alemanha, eu já era sênior, já tinha 6 anos ou 7 anos de experiência, e a primeira coisa que meu chefe me falou foi o seguinte: Verbringen Sie nicht mehr als eine Stunde mit einem Problem. Eu vou falar em português. Mas ele falou pra eu não ficar mais de 1 hora num problema. Se eu começasse a ter um problema e tivesse que resolver e não tivesse conseguindo, eu tinha que perguntar, levantar a mão e falar com algum par meu, algum cara sênior também, ou líder técnico. Porque pra eles subentendem que se você não pergunta nada, você já sabe. E é muito melhor você, depois de 20 minutos, 1 hora num problema, pedir ajuda do que você ficar o dia inteiro tentando resolver por, às vezes, medo, ou por, às vezes, ego, ou por estar em um ambiente, talvez, que você não se sinta confortável em perguntar. Mas eu te garanto que é muito melhor você levantar a mão depois de 20 minutos que você não consegue fazer, do que chegar no fim do dia ou no dia seguinte e falar, pessoal, eu não consegui fazer porque eu tive um problema. E aí eles vão te perguntar, por que tu não pediu ajuda? Então, a primeira dica não podia ser outra, faça pergunta. Lógico, investe 20 minutos, 10 minutos, tenta resolver o problema, também não vai perguntar todos os problemas que aparecem na sua frente, tenta resolver. Mas se você vê que é uma coisa que você não sabe, 10 minutinhos ali tentando quebrar a cabeça pra resolver, chama ajuda e pede ajuda pra alguém. Fechou? A segunda dica é a seguinte: entende o projeto que você está trabalhando. E quando eu falo do projeto, eu falo da base do código. Meu primeiro emprego, eu lembro que umas primeiras tarefas que eu tinha que fazer era um trabalho que ninguém queria fazer, porque era um trabalho extremamente repetitivo. Que eu tinha que ir em todas as classes e alterar alguma coisa. E era um trabalho muito simples, mas que me obrigou a conhecer o projeto. Eu comecei a navegar pela pasta, pelos pacotes, entender como que eles estavam estruturados, entender quais classes que existiam, qual que era o padrão de nome, qual que era o padrão de arquivos que existiam. E no começo a gente não sabe essas coisas, a gente não sabe por que tem que ter um nome específico, por que tá num pacote tal, por que as coisas são do jeito que elas são. Então uma ótima forma de você começar a se adaptar, familiarizar com os padrões do projeto do seu time, porque cada time vai ter um padrão pro projeto, navega. Mexe ali, abre as classes, vê quem chama quem, vê onde que o método está sendo chamado, se é um método que não é privado, vê quais outras classes que conversam com ele. Tenta entender, eu sei que no começo é muito complicado isso, é muito difícil, mas tenta entender como que as coisas estão interligadas. Então, se você não tiver um onboarding que te ensine isso, onboarding é quando você entra na empresa e alguém te mostra como as coisas funcionam. Investe um tempo e tenta dar uma olhada, navegar, abre as classes, porque isso vai te dar muito mais segurança quando você for fazer alguma alteração. No começo a gente tende mais a copiar código do que escrever código, então você pelo menos vai saber qual que é o padrão de nome das classes, como que você tem que fazer um método, qual o padrão que eles usam, como que eles separam as responsabilidades de cada classe ou de cada arquivo. Então mexe um pouco, brinca, navega pelo projeto e tenta entender como que as coisas estão ligadas. E assim como no projeto, é muito importante você entender do negócio. É uma coisa que a gente negligencia, até as pessoas que já têm mais experiência, e é uma coisa que faz total diferença, porque no fim do dia a gente é programador, a gente é contratado, e a gente é contratado para resolver os problemas de negócio, ou para melhorar
os processos do negócio. E você não só entender o negócio, mas se relacionar bem com as outras áreas vai fazer total diferença no seu dia a dia e na sua carreira. Então, tenta entender para que você está escrevendo código, tenta entender quais são os problemas da sua empresa, ou quais são os problemas do sistema que você trabalha, o que vocês resolvem, qual a solução que vocês têm. Porque na hora que você começar a ler as classes e ler como o código está escrito, vai fazer muito mais sentido. É muito mais fácil você entender a motivação das coisas que você tem que fazer quando você conhece o negócio. Porque uma coisa é você só escrever o código que as pessoas mandam você fazer, outra coisa é você entender o que você está fazendo, e aí você consegue ter os estralos de poder entender por que essa sua alteração vai impactar no cliente final, e talvez o que você está resolvendo e como você poderia resolver de outra forma, e você começa a pensar como programador e começa a ir matutando na cabeça essa ideia, e mais pra frente você vai ver que faz total sentido, que é impossível você escrever código sem conhecer o negócio. Então investe um tempo para entender sobre a regra de negócio da sua empresa e do seu projeto. E você vai perceber que as dicas que eu estou dando aqui são muito sobre entender como as coisas funcionam. Quando a gente é júnior, a gente tem... É como se fosse a fase do read only. A gente mais aprende do que altera, do que escreve. E a quarta dica que eu dei pro meu irmão é entender o porquê das coisas, não só sair usando. Eu falei que a gente vai copiar código até quando você for mais velho, tiver mais experiência. Mas tenta entender o porquê que você está copiando aquele código, por que aquele código está ali. Tenta entender por que o seu projeto optou, por exemplo, por um banco de dados relacional ou não relacional, por que o framework front-end do seu projeto é Vue e não é React, ou é Angular, ou não tem. Tenta entender as motivações por trás das decisões técnicas. No começo é muito difícil, é muita coisa nova, mas cola nos seus pares, vê quem são as pessoas que também se interessam e cresce junto com elas. Faz pergunta, como eu falei, a primeira dica é muito importante. Pergunta, tenha dúvida, mostre interesse. Entender o porquê das coisas, entender por que as coisas funcionam por debaixo dos panos, vai aumentar demais o leque seu de conhecimento e vai facilitar demais você aprender coisas novas. E é lógico que alguma dessas perguntas, a resposta vai ser simplesmente Páscoa, é porque o cara que tava aqui antes de mim gostava desse framework e resolveu usar. beleza. Mas se ele explicar o porquê, na maioria das vezes vão explicar, você vai ver que você vai começar a ter um norte para sua carreira e você vai começar a descobrir coisas técnicas que você nem sabia que existe. Isso é muito bom porque você vai conseguir ter a possibilidade de fazer perguntas que você nem sabia que você teria que se fazer quando você começou na sua carreira como programador, como uma pessoa programadora. E a quinta dica tem a ver com código. Não se preocupa com qualidade de código. What? Espera lá que eu vou explicar por quê. Quando a gente começa a escrever código, até quando a gente vai resolver algum problema técnico, as pessoas sugerem que a gente escreva o Brutal Force, a solução mais fácil e mais simples possível, a menos elegante, e depois você começa a melhorar em cima disso. E quando a gente é programador júnior, uma pessoa programadora júnior, eu recomendo também a mesma coisa. Não tenta já de cara resolver usando a melhor arquitetura ou a melhor arquitetura, a melhor solução, porque vai só complicar. Então faz o simples. Tem aquele princípio KISS, Keep It Simple, Stupid. Faz o mais simples, e aí depois que você tiver uma solução que funciona, você começa a pensar em refatorar, começa a pensar em como melhorar, e aí sempre volta para a primeira dica. Conversa com seus pares, conversa com as pessoas mais sênior, pergunta se a sua empresa trabalha com pull request, vai ser perfeito com code review. Se não, pede pro cara fazer um review do seu código, eles vão gostar de te ajudar, a maioria das vezes. E aí você vai melhorando e evoluindo e começa do simples e depois você tenta refatorar para fazer uma solução mais elegante. E antes de eu falar para você a última dica e a mais importante no meu ponto de vista, eu vou te dar outra dica que é para sua carreira, que é o seguinte: me ajuda. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu tô vendo com o Marcelo que a maioria do pessoal que tá assistindo não é inscrito, pô, vocês estão malucos. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Curte esse vídeo e comenta qual dica que você vai começar a aplicar. E a última dica não tinha como ser outra. Se eu não falasse essa, eu ia estar maluco, que é uma coisa que eu bato na tecla, assim como de perguntar, é a dos fundamentos. Até hoje eu tenho 10 anos de experiência na área e eu preciso dos fundamentos, eu preciso ter uma base boa, eu preciso voltar para os fundamentos para entender conceitos novos e linguagens novas. É muito normal quando a gente começa a trabalhar, principalmente no primeiro emprego, a gente quer aprender os frameworks, quer aprender as bibliotecas que a gente usa e esquece um pouco dos fundamentos, esquece a estrutura de dados, esquece os collections, esquece a base mesmo para você começar a trabalhar. Porque a gente acredita, e eu também pensava assim, que, pô, agora que eu tô trabalhando aqui com Java, eu trabalhava com struts no começo, deixa eu aprender Spring, porque aí eu vou conseguir um trabalho melhor e eu vou virar pleno e depois eu vou virar sênior. Não, cara. Calma, aprende os fundamentos bem
entende como a linguagem funciona, entende quais são os paradigmas que a linguagem resolve, entende como que, por exemplo, ela trabalha com o garbage collector, como que ela trabalha com a memória. São coisas avançadas, mas são coisas bem específicas da linguagem e de fundamentos de computação que vai fazer com que você entenda como que as coisas funcionam e por que que elas estão lá. E aí quando você for pegar um framework novo, você vai ver que é uma ferramenta que você pode aprender em 2 semanas lendo a documentação. E outra, quanto mais experiência você tiver, mais fácil é para você aprender coisas novas. Então deixa essas tecnologias hype ou frameworks que você possa querer aprender por achar que vai te garantir um emprego novo, um aumento no salário, e foca nos fundamentos, foca em lógica de programação, foca em fundamentos da linguagem, foca em estrutura de dados, aprende a trabalhar bem, por exemplo, se está trabalhando com JavaScript, como que funciona, como que o JavaScript trabalha com o Doom, como que são as chamadas assíncronas, como que são as collections do JavaScript, como que você pode trabalhar com os elementos, e depois você pensa em melhorar os seus conhecimentos com as bibliotecas e com os frameworks. Então essas foram as 6 dicas que eu dei pro meu irmão para ele se destacar no primeiro emprego e ajudou já, como a gente pôde ver no vídeo, ele falou que já foi promovido até, e eu espero que eu te ajude também. Então, qualquer dúvida, manda mensagem para mim no Instagram que eu respondo, comenta aqui também se você tiver alguma dúvida que eu respondo, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!